O nosso assunto agora ali é comunicação no agro. A Associação dos Criadores de Mato Grosso estuda revisar o vocabulário da pecuária. Pois é, isso é muito interessante, hein? A ideia é revisar termos usados dentro da porteira que podem prejudicar a imagem do setor. Sobre esse assunto, a gente tem a grande honra e prazer de receber aqui no estúdio o Francisco Manzo, Chico Manzo, que é diretor técnico da Acrimate. Chico, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lilian, bom dia, Pedro, tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Conta pra gente, né, sobre essa revisão do vocabulário. A proposta foi entregue à Câmara Setorial da Carne Bovina no mês passado. Prevê, então, a revisão do vocabulário da pecuária brasileira. Por exemplo, o termo descarte, né, que é muito usado na seleção dos animais, poderia ser retirado, é isso mesmo, né? Qual o motivo, como que está sendo esse processo? É isso. Normalmente na pecuária, você utiliza lá, por exemplo, no final de uma estação de monta, você colocou lá 100 novilhas em reprodução, e no final, aquelas que deram vazias, você faz a terminação. Esses animais podem ir para a China, né? São exportados para a China, ou então para as várias... Hoje está muito em moda aí as carnes gourmet e tudo mais. Como é que você pode chamar uma novilha dessa de descarte, né? Não é de jeito nenhum. E aí nós, pensando nesse termo descarte, quando nós fomos estudar, nós vimos que é muito mais do que isso, né? Então, termos que são comuns dentro da porteira, refúgio, fundo, até cabeceira, né? Você elogia um, você acaba prejudicando o outro. E também fora da porteira. Você olha lá, carne de segunda, colchão duro, né? Não pode nem falar isso mais da pecuária hoje em dia. Nossa pecuária brasileira do jeito que está, é impossível falar isso hoje. Nenhuma outra espécie que é enviada para o abate, nem o peixe, nem o frango, nem o porco, tem carne de segunda, né? E o bovino também não. E nós estamos cada vez mais com o boi de primeira, né? Animal de primeira não tem carne de segunda. Legal. E nesse sentido eu queria falar, porque é uma questão assim de narrativa mesmo, né? Porque a gente entende que termos como esses já são amplamente discutidos, né? Eu recentemente estava até conversando com o Dr. Roberto Rodrigues, ele falou assim sobre a época que estava o etanol e o álcool, para as pessoas não confundirem, inclusive o termo álcool com etanol, então prevaleceu o termo etanol nas bombas, nos postos de combustíveis, exatamente para isso. Esse tipo de narrativa, isso ajuda numa questão, porque nessa semana a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve aqui no Brasil, sinalizando entre um acordo com o Mercosul e a União Europeia, né, que está bem próximo, inclusive foi o que ela citou, mas como evitar que o Brasil seja prejudicado nesse sentido? Essa questão das narrativas, essa questão dessas mudanças de nomenclaturas, elas ajudam nesses acordos e também para que outros países entendam e compreendam a forma como o Brasil produz? Sem dúvida. E depois outra, o que nós podemos mesmo influenciar é da porteira para dentro. Então, tem que partir da gente. Nós temos que ser eficientes na terminação e também tomar muito cuidado também, porque a cadeia como um todo, então, desde da porteira para dentro, até passando pelos animais que vão para o abate, até chegar na gôndola, tudo, esses são os fatores que a gente pode controlar. E nada melhor do que a comunicação, porque como nós temos orgulho daquilo que a gente produz, cabe a nós também mostrar que os produtos têm terminologias que muito mais atraem do que... Repelem, exatamente. É verdade. Eu acho muito interessante, né, esse movimento que o agro vem fazendo, porque a gente, muitos anos, falou sobre a necessidade de comunicar melhor o agro. Então, nada melhor do que a gente trazer o agro de uma linguagem mais simples que a sociedade também entenda e assim comece a enxergar o agro de uma outra maneira, né? E isso é importante também até para a gente ver, aí eu queria um comentário seu sobre questões que a gente tem no nosso país e em outros países envolvendo o acesso das pessoas ao agro, a escolaridade de uma nação, né? Vários aspectos também que precisam ser analisados quando a gente traz algumas questões envolvendo a narrativa, como o Pedro falou, ou mesmo alguns termos que são usados no agro. Como que a gente vê, né? Agrotóxico, não, vamos falar pesticidas, vamos falar defensivos. O movimento de olho no material escolar, que virou associação, tem feito um belíssimo trabalho também, né, de mostrar o agro, fazer mudanças nas apostilas para poder mostrar o agro de uma outra forma também. Então, acho que com isso a gente começa a mudar a visão e começa a melhorar a comunicação no agro, né, Chico? Não, vocês citaram aí agora há pouco o ex-ministro Roberto Rodrigues, fala que a população da cidade, a população do campo são irmãs siamesas, né? Mas, na verdade, é uma população só. Hoje, 85% da população brasileira vive dentro das cidades. Então, a gente que está na porteira para dentro precisa de... Hoje, a gente vê que todos os... Inclusive, o pessoal que trabalha na fazenda, hoje todo mundo tem redes sociais.
Então, ele também se preocupar com aquilo que ele posta, de que forma que ele apresenta, às vezes um vídeo que ele faz com orgulho, ele acaba utilizando um termo que não atrai, que a população da cidade acaba não entendendo. Então, esse é o motivo. Verdade. Agora, esse cenário, né, vamos voltar aí para a questão internacional, mostra que a guerra de narrativas ainda é antiga, né? Está um pouquinho longe do fim, se a gente poder dizer assim, né? É importante o Brasil mudar as terminologias, também modernizar isso, né? Isso também está relacionado às práticas também dentro da porteira. Todas essas mudanças, elas estão relacionadas a essa questão cada vez mais do Brasil, mudar o tom, né, dentro das conversas e sentar para conversar, dialogar mais e procurar entender realmente aquilo que, por exemplo, se a gente colocar aqui como foco da conversa, o Green Deal, que é a agenda que é ambiental da Europa. Aquela agenda, ela tem uma visão um pouco deturpada, vamos falar, muito diferenciada daquilo que nós temos num país tropical. É sentar e mostrar mudanças de terminologias, mostrar as práticas lá dentro, isso vai mudar, isso pode realmente trazer com que este importantíssimo mercado venha mais próximo do Brasil e, assim, sei lá, um acordo assim, um pouco mais rápido? Sim, eu acho que como no agro nós temos praticamente tudo é motivo de orgulho, 60% de cobertura vegetal nativa, atingindo aí 300 milhões de toneladas de grãos, exportando cada vez mais, saindo de importador há 50 anos atrás para exportador. Quer dizer, não é a mudança da comunicação não é só dourar a pílula, é realmente mostrar aquilo que a gente já faz, que é com orgulho. E também isso precisa ser apresentado com essa mesma ênfase de orgulho. Esse é o objetivo. Muito bem, Chico, não tem como a gente aproveitar a sua presença aqui para falar de pecuária, claro, né? Claro. Então, a gente quer aproveitar a sua presença aqui porque tem esse dado que a gente quer divulgar, que a gente falou agora, né, na abertura do bloco, que o estado de Mato Grosso bateu um recorde no envio de fêmeas para abate. De acordo com um boletim divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, foram enviadas ao todo 290.671 fêmeas para abate no mês de maio. Esse total representa um crescimento de 27% no comparativo mensal e é 50% maior que o mesmo período do ano passado. Os abates totais tiveram uma alta de quase 23%, com o envio de 552 mil cabeças aos frigoríficos do estado. Chico, qual a sua leitura desse cenário com a chegada aí do novo semestre, né? E de forma geral, como que está a pecuária matogrossense? Nós estamos passando um ano de um desafio muito grande, né? Nós estamos vivendo um momento assim, vendíamos animais vamos dizer, a R$300, hoje vendemos a R$200, né? Você tem mais de 30% de queda. Mas um pouco é influenciado pelo ciclo pecuário mesmo, quer dizer, com a desvalorização do bezerro, você acaba encaminhando fêmeas para o abate para poder fechar as suas contas. Além do ciclo pecuário, nesta época também é uma época mais comum, vai iniciar a seca, então você precisa mandar para o abate o maior número de animais possível. Vale lembrar que 85% dos animais são produzidos a pasto. Mas eu acho que o ciclo é o ponto mais importante que fez com que nós atingíssemos esse número recorde aí. Em relação à questão dos custos, né? Eu estava em Mato Grosso no mês passado e eu vi muitos pecuaristas conversando comigo, naquele corte, inclusive, né? Falando sobre essa questão dos preços, né? Principalmente dos grãos, que está apertando muito a margem do pecuarista. Lá em Mato Grosso, como é que está agora essa parte dessa gestão? O que os pecuaristas estão recorrendo à associação para tentar fechar essas contas, trazer um azul nesse ambiente tão, inóspito, podemos dizer? Como eu falei, nós estamos vendo uma situação, um desafio muito grande, principalmente esse ano. Nós tivemos aí uma tempestade perfeita, né, para 2023. Mas a gente acredita que isso já, vamos dizer, chegou no fim do túnel, no fundo do poço, né? As pessoas ligam e falam, aí quando é que a gente vai chegar no fundo? A gente acredita, né? O IMEA, que você citou agora há pouco, ele já mostrou que nas últimas 4 semanas o preço ficou estável, com uma tendênciazinha de melhora. As escalas começaram a diminuir um pouco. E para o recreador invernista, ele tem aí uma reposição a um preço mais atrativo, né, comprando animais de reposição a preços melhores, e também uma queda no segundo maior custo dele, que é o custo da nutrição. Hoje a gente já tem aí o milho e a soja também mais atrativos para o recreador invernista. Então, a gente acredita que vai continuar sendo um ano difícil,
mas eu acho que nós estamos caminhando para a estabilidade. Agora, só aproveitando, em relação ao plano safra, eu gostaria de perguntar, porque nós estamos já daqui, né, para esse lançamento do plano safra, né, muito aguardado pelo setor. Já agora, né, existe uma conversa que dia 28, né, segundo apurações aí do canal Agro Mais, seria o dia então que o governo faria a divulgação deste plano. O que o setor, principalmente vou falar do estado que pulsa a pecuária brasileira, né? O que vocês esperam deste plano safra? O que o setor espera deste plano, principalmente um plano que promete ter uma tendência um pouco mais sustentável, mais para linhas de crédito sustentáveis? A gente espera, a gente sabe que não só o Mato Grosso, mas o Brasil é o país onde o agro é muito importante. A gente só teve esse PIB positivo em função dos resultados do agro. A gente sabe da velocidade com que você planta e depois colhe, né, num espaço muito curto. Acho que nenhuma atividade do mundo você tem um retorno tão rápido. Então é possível que se olhe a vocação do Brasil. Por isso a gente espera aí um plano safra que dê tranquilidade, que dê estabilidade, que ele tenha recursos, que ele possa ter capacidade de pagamento. Não é mais empréstimos, mas empréstimos com capacidade de pagamento. É isso que a gente espera para que a gente consiga continuar sendo pujante assim. Perfeito. Bom, queria esse tempinho que falta aqui pra gente que você trouxesse um balanço da rota da Climate e falasse um pouco sobre a associação agora no segundo semestre, né? Quais ações vocês vão ter? Sim, nós estamos aí a todo vapor. Acabamos, o Pedro nos deu a honra de estar lá conosco no Acricorte. Acho que batemos o recorde nacional. Tivemos mais de 2.300 participantes, um número quase 800 pessoas a mais do que no ano passado. Mas temos ainda muita coisa. Vamos fazer de novo um evento chamado Pecuária em Pauta, agora no dia 1º de julho. Legal. Para conversar com os jornalistas novamente. Né? Temos agora as feiras, exposições que a gente tem participado, as feiras muito mais técnicas agora no segundo semestre. Ou seja, continuando na mesma velocidade que é a do Mato Grosso. Exatamente. Que velocidade é essa, né? Que velocidade astronômica. Chico, é sempre um prazer conversar com você. A gente agradece a sua presença aqui em São Paulo. A gente sempre tem uma honra, porque o Chico, ele traz sempre para a gente uma análise mais aprofundada, lapidada. Professor nosso aqui que a gente tem. E obrigado, viu? Mais uma vez, sua participação, um motivo de honra para a gente, de coração. Muito bom recebê-lo, Chico. Até a próxima. Seja bem obrigado, próximo. Lilian. Obrigado, Pedro. E muito obrigado. Em nome da Acrimate, sempre a gente agradece esse espaço tão carinhosamente estendido pelo Terra Viva. Muito obrigada. Obrigado, Chico.